causa isso aí. Então, boa tarde a todos, obrigada pelas pessoas que vieram. Nós vamos fazer então a apresentação dos módulos que a gente solicitou ontem na licitação, que faz parte do processo licitatório, né, os módulos que a gente ainda não tem implementado e que a empresa tem para oferecer. Nós estamos com o técnico Nilson conectado, ele vai fazer a apresentação para vocês então dos módulos. Fique bem à vontade para questionar, para perguntar, para colocar uma situação. Então a gente vai iniciar a apresentação. Pode iniciar, Nilson. Boa tarde a todos, meu nome é Nilson. Vou mostrar os módulos para vocês, os requisitos. Alguns deles têm ligação um com o outro, então eu vou apresentar na ordem que é mais prática na hora de fazer a apresentação. E tem um módulo que é bem separado dos demais, que é a margem consignável, que eu já vou mostrar primeiro. A margem consignável, provavelmente vocês já utilizam isso, só que vocês utilizam ele no aberto. É aparecido aqui em cima para a minha aba de compartilhamento e eu não me enxergo os números com vocês. Sim. Estamos vendo a tela. Se eu clicar em cima. Aqui agora foi. A gente tem aqui esse módulo de margem consignada, onde esse módulo aqui ele é pouco utilizado. A gente trabalha mais com a verba, porque a verba ela tem uma funcionalidade maior, porque ela vai de fato para o cálculo, né, do servidor. Mas nesse módulo aqui a gente consegue fazer o controle da margem que o servidor vai ter. Então a gente pode ver aqui em cima que ela já tem uma verba parametrizada. Essa verba é bem aos moldes do que vocês já utilizam. A gente pega uma verba, a gente cria ela, a gente monta uma base, né? Tudo vai ser base para essa margem e a gente parametriza ela ali. Essa aqui é o que vocês devem usar. Uma verba com uma forma, onde nessa forma eu vou mostrar tudo aquilo que faz base para a margem consignada, menos as deduções. O módulo funciona praticamente da mesma forma. Nós vamos parametrizar uma verba, onde a gente vai ter aqui o salário base e a porcentagem que essa pessoa tem livre. No caso aqui, ele tem 40%, porque ele teria, seria esses 1.217,48. E aqui a gente poderia colocar qual que é o valor que a gente queria prometer dessa margem. Meio que tudo manual, acho, né? A margem. Vocês não utilizam verba, né? Não, ainda não. Eles, por enquanto, ainda não utilizam nem por verba também, Nilson. Nem por verba? Nem por verba. A verba é o mais funcional, tá? Porque a verba a gente consegue ver ela lá na ficha, ela já calcula automaticamente. A gente pode pegar um servidor aqui e olha lá em todas as verbas, ela é uma formadora, porque ela não tem nada que desaparecer para o colaborador, mas ela está aqui, ó, ela serve como uma formadora para saber qual que é a margem desse servidor e a gente pode dar manutenção dela conforme necessário. Então tem muita alteração, às vezes tem uma verba que em algum momento entra para fazer base, às vezes sai, então é bem tranquilo a gente dar manutenção. A gente parametriza já, geralmente na implantação, mas recorrentemente tem a manutenção dela. Porque é criada uma gratificação boa, ou uma gratificação sai, deixa de fazer base, é bem tranquilo de fazer e ela funciona com uma forma. Esse item aqui seria isso. Vocês têm alguma dúvida? Quer questionar algum item, assim, alguma coisa? Diz aqui permitir importação do movimento de consignação via arquivo para desconto na folha de pagamento. Certo. Esse aqui é um movimento de importação. A gente vai ter o arquivo, onde a gente vai colocar nesse arquivo no Excel, vai ter a matrícula das pessoas e o valor. Se eu não tenho um arquivo, o arquivo ele é particular de cada município. Cada município vai ter o seu, com o seu valor, com os seus colaboradores e com o seu valor. Eu não tenho específico para mostrar, mas eu vou mostrar para vocês como que é o movimento. Movimento de importação. Movimento variável. Não. A gente vai fazer importação com movimento variável, vai ter que selecionar. Olha, aqui nessa base que eu peguei para vocês, eles já têm vários itens que eles fazem, porque esse movimento ele não é só por movimento, não é só por consignação. Diversos outros movimentos são possíveis de importar. A gente pode ver que essa base que eu peguei, eles têm tanto a consignação, como eles
tem as horas extras, outros tipos de consignado, que são movimentos de importação. Então, aqui eles têm o consignado, onde a gente vai pegar o arquivo, subir no momento que sobe o arquivo, ele vai levar o valor que tem naquele arquivo para o movimento variável do servidor. Tá? Bem tranquilo. Normalmente vem pronto já esse arquivo, né, do banco, e a gente só faz a importação. Sim. Isso. Aqui essa importação é só para um movimento variável, porque na verdade hoje a gente faz tudo à mão, mas é lançado num movimento fixo e programado um número de vezes do desconto da consignação. Um meio também, só que normalmente os consignados eles vêm com o arquivo do banco, mas a gente tem importação para um movimento fixo também, que é aqui, ó. Porque daí a gente só mexe naquilo que foi alterado. Só. E nessa base que eu tenho aqui no fixo, eles têm só os valores da Unimed, que eles são fixos, os valores do plano de saúde. Então, tá essa base aqui na importação de movimento fixo, e os padrões de Unimed que eu vou mostrar para vocês. Mas segue a mesma lógica. A gente vai importar um arquivo, e esse arquivo a gente já vai ter uma verba parametrizada no sistema, e ele vai trazer ou para o movimento fixo ou para o movimento variável do servidor, conforme as informações que constam nesse arquivo. Os arquivos são bem simples, né? Eles vão ter a matrícula e o valor, porque a verba já está parametrizada. Não importa esse arquivo, ele já faz a conexão com a verba que a gente tem parametrizada e importa o valor que consta naquele arquivo. E mesmo que seja importado do movimento variável, que seja uma coisa que não puxe para o fixo, fica registrado, se for o caso, na folha do servidor, qual a prestação tal de tantas que está sendo descontado, porque às vezes preciso dessa informação, né? Não só o valor. Eu vou olhar a ficha da pessoa, vai aparecer, estou descontando a parcela 1 de 120. Tanto faz importar de uma coisa ou outra, vai ter essa informação na folha. A gente pode ver conforme a parametrização da verba, porque a gente vai ver ali o complemento. Vai aparecer qual que é a recorrência dessa verba. Sim, as pessoas elas cuidam, né? Falta tantas prestações para terminar o empréstimo, que não dava tanto e não encerrou, enfim. Isso, quando a gente faz a parametrização da própria verba, lá no complemento já vai aparecer qual que é a recorrência dessa verba. Mais alguma dúvida a respeito de importação? Não. O princípio é isso. Quando a gente faz a implantação também, a gente senta com vocês, configura as verbas certinho, vem aqui, libera o módulo, ensina a fazer as importações, aí vê cada detalhe, e esses detalhes, na implantação, o pessoal senta com vocês e analisa. Se vocês têm mais, às vezes tem 2 planos de saúde no município também, então depende muito de cada situação, né? Mas porque cada município vai ter ali as verbas que vão compor a base ou não para a margem consignado, né? Os bancos que vão utilizar, então é bem particular e a gente faz a implantação desses instrumentos. Quanto é mais itens que a gente tem para apresentar, eles são mais conexos entre si, então tem uma ordemzinha melhor para a gente apresentar eles. Vamos clicar aqui. Fica quando a gente amarra em cima da apresentação, fica como os opcionais. Bom, a gente tem aqui uma série de outras informações que a gente tem que apresentar, só que todas elas têm uma conexão com um ato legal. No ato legal, a gente tem os opcionais, documento legal. Aqui nessa parte de documento legal é onde a gente vai parametrizar qual que é o tipo de documento que a gente quer que tenha disponível no GP. Essa base aqui ela tem diversos tipos de documentos. Então aqui a gente vai parametrizar de fato o documento. Então a gente tem portaria, ofício, memorando. Isso bem conforme o cliente deseja. Cada cliente vai ter os seus tipos de documento ali. Algo bem parametrizado, algo que tem uma gama grande que a gente pode fazer. Vou pegar aqui para vocês o ofício que foi o que eu preparei. A gente vai ter aqui, né, quando a gente vem na lupa para pesquisar, a gente vai ver todos os ofícios. Isso, anexação, acho. Uma dúvida do pessoal aqui, esses documentos são expedidos dentro do GP, né? Ele não é anexado, ele é feito dentro do GP, né?
Não, acho que não. Não é assim. A gente transcreve aquilo já tem. Isso é mixado ali para ter a informação ali, né? Não foi. Ele tem uma informação que você pode anexar o arquivo. Mas normalmente o grande é feito. Você tem um bloco aí? Tem sim. Então, a tramitação desses documentos é dentro do doc, mas vocês podem transcrever eles para o GP. Funcionar. Aí como é que faz esse sistema. Depois eu mostro para vocês como ele aparece depois. Olha que seria a parametrização do documento em si. Tá? A gente faz o registro do documento. Aqui a gente coloca a fundamentação legal. Esse aqui também é parametrizável, conforme a legislação do cliente. Então, a gente tem diversos tipos de coisa aqui. A gente tem licença de maternidade, a gente vai ter o uso de licença-prêmio. Tem alguns que vêm padrão do sistema, mas a maior parte deles a gente pode estar inserindo conforme a necessidade do cliente. Esse aqui eu peguei uma licença-prêmio, que eu mostro para vocês. A natureza, né? Então a gente pega ali qualquer natureza que está sendo criado esse documento, para que ele vai servir. O tipo de publicação, esse aqui também a gente cria, se é uma circulação interna, diário oficial, faz parte de um LAU, hoje só tem um registro de publicação nenhuma. As datas, a vigência, a edição, se ele tem alguma consignação com o TSE, a gente pode estar colocando aqui. E aqui o arquivo digital, que você gerou lá no bloco do documento e você quer anexar aqui. Você pode, se pesquisar, anexar aqui o documento. Aqui, então, a gente cria os documentos que a gente vai utilizar. Aí, depois disso, a gente já tem, de fato, a utilização do ato. Né? A gente tem o ato coletivo e o ato individual. O coletivo é quando a gente vai colocar mais de um ato do mesmo servidor. Mas o mais utilizado é o individual mesmo. A gente vai selecionar o servidor. Você vai selecionar o servidor. E aqui, na interrogação, a gente vê quais os que já tem vinculados nesse servidor. Eu coloquei dois para colocar aqui de exemplos, que é o que mais tem recorrência. Né? A gente tem o de falta, que eu peguei o documento ali, criei de falta. Qual foi o tipo de documento que gerou essa falta? O ano, o número, conforme a gente vai no decorrer do ano, a gente vai vendo os próximos números. Aqui o cargo da pessoa, já foi automático, conforme o registro de contrato. E aqui na fundamentação legal a gente coloca o que é, né? Se foi uma falta justificada, justificar isso aqui tudo a gente cria também conforme a necessidade do cliente. E aqui uma falta justificada salvo. Pronto, a gente já anexou um ato legal onde a gente está informando, né, a nível documental uma falta desse servidor. A ideia seria assim, hoje tem a pastinha de papel lá, né, de cada servidor. A pastinha de papel poderia ser prioridade. A portaria, se a portaria de férias, vocês colocam na pastinha de papel, né? Esse outro exemplo que eu tenho aqui, eu peguei uma concessão de licença-prêmio. Né? Muitos municípios têm uma dificuldade de ter esse controle da licença-prêmio, porque geralmente são servidores muito antigos, que já têm idosos ou faltam muitas licenças para usar, então aqui a gente consegue ter esse controle. A gente tem a data de movimento, a gente consegue ter certinho quando foi gozada essa licença-prêmio. A gente tem aqui o texto padrão, os dias, né, a data que ocorreu o movimento. Então, seria outro exemplo de como utilizar o ato legal. E na forma coletiva, é basicamente a mesma situação, só que a gente consegue dar para o colaborador mais de um ao mesmo tempo. A gente iria nele aqui. A gente vê aqueles que já tem os dois lançados, que eu mostrei para vocês. E a gente conseguiria lançar mais de um ao mesmo tempo. Uma última informação, e aqui no próximo. Então a gente poderia lançar mais de um ao mesmo tempo para eles. Se a gente tivesse 2, 3 informações lançadas,
a gente poderia lançar direto por aqui. E aí vai as mesmas informações que a gente tem lá, de forma individual, tem aqui também. A gente lança para eles, então aqui serve tanto como uma consulta que a gente pode ver tudo que aquele servidor tem, como para funcionar de um ao mesmo tempo. Abrir a pastinha do papel. Essa parte de tabela aqui, ele é justamente para parametrizar todos aqueles itens que a gente pode estar utilizando. Então, o tipo de documento, o tipo de ato legal, todas aquelas informações que tinha disponível para a gente ali quando a gente foi confeccionar o ato legal, ele vem daqui. Por isso que eu falei, né, que a gente pode estar parametrizando conforme a necessidade do cliente, porque todas as informações que estão aqui, elas são criadas. A gente pode criar como se a gente quiser. Caso essa base que eu peguei, ela tem mais de 300 tipos de atos legal criados. Você também tem uma opção de implantar já, pegar e implantar. Pode levar um tempo. Aqui vou pegar. Não se assustem. Porque é mais para conhecer, né? Para conhecer ver se eles atingem os critérios que a gente solicitou. Né? E para conhecimento. E é uma coisa que. O que acontece? Acaba usando sempre as mesmas funcionalidades e não. Não Ele conhece. acaba, vou abrir aqui para ver como isso. Mas pode facilitar a vida depois, né? Tipo, se começa a usar ali, tipo, é uma coisa que pode vir. Não quer dizer que a gente vai adquirir, mas pode vir, estar no contrato, daí fica previsto. Sim, o volume de papel que vai ser feito. Porque, né? Porque a gente não tem como se desfazer daquilo que é físico. Só existe uma forma de ter informação do servidor. Se a pessoa aposenta, a pessoa sai, o registro da vida funcional vai ter que estar sempre aqui, né? Então, se tiver de forma digital, em algum momento do início ao fim, a vida E depois vai ser uma coisa bem gradual, né? Tu não vai pegar todas as pastinhas e passar para cá, né? Vai aos pouquinhos, gradualmente. Os novos que vão Você está na entrando. pastinha, continuando a pastinha até. Até Sim, aposentar. é não passar, mas A partir do momento de implantação, no caso. Que está lá, não sei como. Quando chegar, tu vai fazendo isso. Depende, né, Gilmar? Tipo, tu pega agora esses municípios pragmatismos pela água, como que vão fazer agora para achar o registro sobre a aposentadoria? Certo. Entendeu? foi uma das coisas que eu pensei quando eu mexi. Mas a gente tem que pensar nesse documento. Isso do que Corre um risco, mas tem outros riscos, o papel se perder, o registro se perder, acontecer alguma coisa na prefeitura, então o software ele vem para complementar, né, o registro. Você tem um registro de papel e você tem um registro eletrônico lá, né? Não necessariamente precisa escanear, mas o lançamento está registrado lá, então quando se precisar do registro, tu encontra, né? Tu encontra o físico, mas tu vai encontrar um novo registro arquivadinho. Pode prosseguir, Nilson. Uma coisa bacana que a gente tem dos dados legais aqui é que ele é vinculado com outras ferramentas do sistema. Por exemplo, se você vai lançar uma licença preta, você pode vincular o ato legal que concedeu aquela licença preta. Você pode vincular ela no registro de contrato. Então, ela tem várias ferramentas que podem ser usadas em complemento ali. A partir do ato legal, a gente tem a avaliação de desempenho. Eu tenho guarda na caixa, o problema é achar depois, né? Vou pegar e decorar. Pode Posso prosseguir. ir de nossa naquele. Sim. A avaliação de desempenho é pouco utilizada pelos municípios, geralmente eles fazem um controle externo, mas eles têm muita ferramenta bacana. Normalmente é para aqueles processos seletivos, né? Você faz o processo seletivo, o concurso, e aí depois você vai ter aquele período ali para avaliação de desempenho. A primeira parte que dá a avaliação de desempenho é a gente criar qual que é o método que vai ser utilizado. Então, a gente vai no cadastro da avaliação. Conforme os outros, a gente pode criar mais de um tipo de avaliação. Nesse caso aqui tem a avaliação para professor, para diretor, né, para cargos, e aqui o básico que é o servidor estatutário.
parte aqui dos fatores, a gente pode criar quantos forem necessários. Então, vai depender da legislação do cliente, como foi feito o concurso. Né? Nesse caso aqui, eles têm 9 itens que eles avaliam. Mas isso aqui tudo pode ser parametrizado conforme a necessidade do cliente. E esses itens aqui de baixo, eles conversam por si. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a disciplina. Na disciplina, ele vai dar o que é, o que tem que ser avaliado nesse requisito, avaliar o grau de integração com as regras de serviço e com as normas hierárquicas estabelecidas. A gente vai ter o peso de cada uma dessas avaliações, questões, e aqui embaixo a gente tem as possíveis respostas, né, para o avaliador fazer. Então a gente pode colocar quantas forem necessárias também e a gente coloca a pontuação aqui. Talvez para nós se encaixe na promoção. Eu tinha feito um papel, né? Isso, geralmente eles utilizam mais a avaliação de desempenho quando o pessoal está no estágio probatório, mas para avaliação interessante também. É bem bacana. Porque a gente pode colocar quantos itens forem necessários. Utiliza ferramentas terceirizadas que faz a avaliação, e aí eles utilizam o módulo para deixar registrado ali, né, os critérios. Até já aconteceu de ingresso judicial para o funcionário requerendo quais critérios foram utilizados para ele não ganhar gratificação ou a troca a promoção, né? E acabou que daí o município tinha registrado e foi de fato, que ele não atingiu a pontuação devida, né? Não foi uma questão política, um fator de avaliação, entendeu? Então, isso ajudou bastante no processo. Né? Sim. O diretor levantou muitas informações da comissão. Desde o início do processo para fazer a comissão do meio. Sim, A ideia tem vários desses pequenos sistemas tipo, integraria na folha que é a ideia assim. Fui pedido ali para a secretária de administração que tem bastante controle manual, né, para tentar diminuir com o passar do tempo os controles manuais. Tentar diminuir. Então, a ideia desses sistemas é isso, diminuir o controle manual. Sim. Criar, então, um cadastro, né, da avaliação, a gente pode, de fato, executar a avaliação. A gente pode avaliar aqui, né, pela pessoa, a gente vai selecionar a pessoa. E aqui a gente vai mostrar como que vai ser a avaliação dela. Aqui a gente vai lançar outro ciclo de avaliação. Né? A gente vai colocar aí quantos ciclos terão essa avaliação? 10, 12. Aqui a gente vai colocar a data e o tipo conforme a gente vai parametrizar lá no cadastro da avaliação. Então aqui a gente lança para dizer para o sistema que esse servidor terá uma avaliação de tal forma. E aqui na digitação, onde a gente vai lançar todas as funções da pessoa, todas as avaliações de fato da pessoa. Aqui na digitação, a gente lança de fato a avaliação da pessoa. Né? Qual que é a situação dessa avaliação, se ela está concluída, se ela está pendente, se ela foi suspensa por algum motivo, foi homologada ou não, a data da edição, a data que foi realizada e a devolução que teve para a pessoa avaliada. Aqui no gabarito, vai todas as informações. A gente vai colocar aqui quais que foram as respostas que o avaliador colocou para todos os requisitos aqueles que a gente cadastrou na avaliação. E aí ele vai gerando a quantidade de pontos. Tudo que a gente lança, ele vai alterando a quantidade de pontos do servidor.
todas aquelas respostas que a gente cadastrou. Então, a gente vai ter toda a pontuação, o que foi registrado, e aqui a gente tem a opção das observações do avaliador. Então, tudo aquilo que o avaliador tiver para colocar nas observações, ele pode colocar aqui. Ele vai colocar nota, vai colocar as observações deles, e também tem a opção das observações do avaliado. Como essas avaliações geralmente elas são feitas diretamente com o servidor, pode colocar aqui qualquer pontuação que ele tenha sobre. A gente vai ter os pontos e vai ter a nota aqui. Essa ferramenta é bem completa para avaliação, porque ela pode se moldar a praticamente tudo que a gente quer aplicar. E o chefe, né, que faz a avaliação, são essas perguntas que ele responde lá. 4, 5, 2, 1. Seria isso aí, basicamente. Você pode criar mais um tipo, né? Isso aqui no caso é para avaliação mesmo do servidor estatutário. Você pode criar outros tipos de avaliação. Estágio probatório. Então é bem variado. É uma ferramenta que dá para usar de muitas formas. As outras opções que a gente tem aqui é de fato tudo parametrização daquilo que a gente tem. A gente vai ter ali os cadastros, os tipos de avaliação, a gente vai ter o cadastro das situações de avaliação, todas as outras ferramentas que tem aqui é justamente parametrização para fazer a avaliação de opções. Mas a parte mais usada, né, é a parte do cadastro e a parte do lançamento. Isso. Alguma dúvida até aqui? Posterior a isso, a gente tem o registro de concurso público. Aqui no registro de concurso público, essa parte de tabela, é a parte que a gente parametriza também, é qual tipo de concurso, descrição, os tipos de prova, e a parte do concurso mesmo é onde a gente faz o registro. A gente pode estar fazendo registro do concurso ou do processo seletivo. O concurso é mais difícil ter, o que é mais recorrente nos municípios, o processo seletivo. Então aqui, como eu já tenho criado, apareceu esse, se eu tivesse 5, 6 planos, ou se já tivesse sido criado, eles iriam aparecer aqui. Aqui a gente vai colocar toda a informação, isso aqui tem a ver lá com aquela parte do ato legal, né? Que a gente coloca quais são os tipos de documentos. Então a gente vai colocar qual é o documento que deu origem a esse processo seletivo, o ano, a data de publicação, tudo conforme já foi registrado lá nos atos legais. O local de publicação aqui, se tiver o arquivo já gerado, a gente pode estar importando para cá o arquivo para a gente ter acesso a isso depois. A gente tem aqui a data de homologação, validade. Em caso da pandemia que teve, nós tivemos muitos processos seletivos que foram prorrogados, né, o tempo. Então, você pode criar um ato legal lá, a lei que promoveu a prorrogação, a gente podia estar colocando aqui e ainda vincular lá um ato legal. Ó. Tem a aba aqui que prorrogou esse processo seletivo. Os dias de vigência, a gente pode colocar aqui o tipo de regime, aqui o ato legal de tabela, a gente pode colocar, né, vincular um ato legal que deu origem a esse processo seletivo. Eu já muitas informações básicas que a gente colocou aqui, e o resto a gente só iria preencher. Então, como eu disse, o ato legal ele tem com diversas outras ferramentas do sistema, que tu pode estar fazendo essa vinculação. Feita essa parte inicial, aqui a gente pode ir para as informações complementares. Então, aqui a gente pode botar expressamente a lei que criou o caminho, anexar o arquivo, né? Aqui se tem alguma coisa que você falou, algum plano plurianual, LDO, tudo a gente pode estar preenchendo aqui e colocar alguma observação ainda. Nessa parte de cargo e função, a gente vai parametrizar todos os cargos ou funções que estão sendo selecionadas nesse processo seletivo. Então, a gente vai selecionar o cargo que a gente quer. E aqui a gente já monta toda a estrutura dele. A estrutura, a descrição, qual que é a faixa salarial que esse cargo vai entrar, o vínculo que ele já vai possuir, o tipo de prova que a gente cria lá no início, o número de vagas,
o rol de situações que tem para a gente preencher. Né? Número de vagas por deficiente, a porcentagem, se você tem vagas com cota racial, qual que é a lei que instituiu, isso aqui puxa já lá no início que a gente analisou, parte da lei. Né? O quadro geral das vagas, e aqui, se tiver alguma observação, a gente pode colocar aqui também. Então, aqui vão ter todos os cargos. O concurso, ele pode ser vinculado, você já deve ter visto que lá no registro de contrato da pessoa tem a parte do concurso. Então, criado o concurso ou processo seletivo, vocês podem estar vinculando aqui, ó. Foi criado lá, então vocês podem estar selecionando ele. Você pode ter os servidores com o seu concurso ou processo seletivo já em registro de contrato para ter todas as informações em um local só. Porque às vezes a gente tem algo em uma pasta, algo em outra, não, que a gente consegue centralizar tudo num lugar só. Facilita muito na hora de ter que procurar alguma coisa ou emitir algum tipo de relatório. A gente tem a classificação, onde a gente pode estar colocando no sistema qual foi a classificação do processo seletivo, a gente vai colocar aqui o cargo, e aqui a gente vai poder preencher toda a classificação, vai colocar ali a classificação da pessoa, se foi né, de cadastro reserva, a nota final, isso tudo a gente pode incluir depois aqui no sistema. A gente pode incluir também os funcionários por recurso, como eu mostrei ali no registro de contrato, tu vai ter a opção de selecionar as pessoas. Se no registro de contrato você selecionou essas pessoas, você vai ter aqui todas as pessoas, aqui embaixo vai aparecer as pessoas que estão vinculadas a esse processo seletivo concurso. Então, o processo seletivo dos enfermeiros, né, saúde, na educação, que a gente usa no processo seletivo. Você poderia só vir aqui, selecionar o processo seletivo, o cargo, e aparecer todas as pessoas que foram admitidas nesse processo seletivo ou concurso, desde que cadastrado lá no registro de contratos. Essa é uma ferramenta muito bacana que pouquíssimos usam, e para processo seletivo, que geralmente são cargos temporários, dá bastante problema, precisa, e é uma ferramenta muito bacana que a gente usa. Dúvidas do processo seletivo e concurso? A gente tem os relatórios. Tá? A gente tem tantos os relatórios lá do ato legal de efetividade. Aqui a gente vai selecionar os atos e a gente pode selecionar de todo mundo ou de uma pessoa só. Vai trazer todas as informações da pessoa básica e aqui embaixo quais são os atos que estão ligados com ela. Então a gente tem um de falta injustificada e a gente vai ter aquele que concedeu a licença-prêmio. Isso aqui é bacana porque é um registro que a gente tem de todos aqueles atos que estão vinculados com as pessoas. Seja uma concessão de férias, uma concessão de licença-prêmio, caso aqui uma falta, todos esses que estão vinculados com a pessoa, ele vai aparecer aqui no relatório dos atos legais. E aquele caso de certidão junto. Para ter na tela não precisar buscar a pasta da pessoa. Você já vai ter quando recebeu férias, todos os atos legais daquela pessoa. Para não ter que buscar a pastinha para ter na pasta. E aqui a gente pode ser mais seletivo ainda, né? A gente pode pegar alguma coisa específica, eu quero saber só das férias. Então, vem aqui e pega só das férias, eu quero saber só da licença-prêmio. Eu pego da licença-prêmio. Então, ele é muito
útil, porque se você tiver cadastrado o ato legal com todas as portarias que concederam férias, que concederam algum afastamento, alguma licença, você pode vir aqui pesquisar. Quem recebeu a licença plena no ano de 2023? Se tivesse lançado ali, tudo uma vez só. Daí a gente vai. E a gente tem também da avaliação de desempenho. Então a gente pode pegar o histórico, a gente pode pegar quase que a relação de funcionários que estão no estágio probatório, a não sei quem são. Pode vir aqui e pegar todas as pessoas, vai trazer todo mundo que está no estágio probatório. Se eu gerar aqui uma base grande, vai vir muitas pessoas. Mas ele vai trazer todo mundo que está em estágio, todo mundo que está em avaliação. Aquelas pessoas, né, que elas não tiveram a nota suficiente ali, se a gente gerar aqui, ele vai trazer todo mundo que está com a nota suficiente. No momento do cadastro, lá da avaliação, a gente vai colocar qual que é o mínimo da nota, né? E se você clicar aqui em botar imprimir, vai trazer todas as pessoas que estão abaixo daquele limite. E aqui o teto do estágio probatório é o que eu tenho utilizado, porque aqui a gente consegue puxar todo mundo que está no teto do estágio. Vou passar aqui porque 4.000 é bastante gente. Mas ele faz essa leitura e ele traz todo mundo que está nessa situação da gente, que terminou ou está terminando. Dúvidas? Não. Então, terminado aqui com esse desempenho e concurso, a gente entra no registro da SSP. Esse aqui é um módulo bem bacana, que ele teve muita coisa nova que foi criada justamente no meio social. Porque nós tínhamos muitos municípios que eles estavam fazendo, que estavam sendo feitas a gestão por empresas externas, na avaliação da parte de saúde. E isso veio no sistema para a gente conseguir fazer todos esses lançamentos do social pelo GP. Então ele funciona menos no outro social aqui, tá? A gente vai cadastrar os responsáveis, a gente tem a opção de empresa, social, que deve ser quem é a pessoa responsável, né, por enviar o social. Aí a gente tem as duas opções de manipulação biológica, quem vai ser o responsável, data de início, final, CRM, toda a parte, né, da pessoa que é responsável por essa parte de monitoração. Tipo as perícias que é mandado lá para a entrevista. As perícias para. O registro ambiental, quem é o responsável, todas as informações também. Mexer desse manual também. Então aqui a gente cadastra a parte dos responsáveis, né? Quem é responsável por quê? Depois a gente tem a outra parte, nós temos a parte que a gente vai informar sobre os ambientes de trabalho. Então nós vamos pegar todos os ambientes de trabalho que a gente tem cadastrado, isso aqui ele já puxa conforme o organograma do cliente. E a gente vai entrar ali em um por um e a gente pode fazer a parametrização. Se aplica ou não se aplica o EPC, se aplica ou não se aplica o EPI nesse local de trabalho. Se tem estabelecimento de terceiros, né? Se a gente tem terceiros trabalhando nesse mesmo local. Isso para qualquer empresa. Tá? A gente pode fazer um preenchimento de todos para fazer o envio social. Todos têm as mesmas opções para a gente fazer esse controle. E aqui a gente tem observações complementares. Tá? A pessoa que for responsável, ela já pode colocar informações complementares daquele local, caso tenha alguma observação, né, que é o mobiliário ergonomicamente inadequado. Então, toda essa avaliação ela já pode ser feita sumariamente aqui. E isso tudo vai para o social. Aqui a gente tem a parte da comunicação do acidente de trabalho. A gente pega uma pessoa que tem um acidente,
acidente de trabalho aqui. O registro, o emissor, qual foi o CAT, né? Aquilo ali, todas as informações. Isso aqui é só preencher, né? Porque já vem pronto, só tem que preencher. Todas essas informações aqui, elas geram um evento puro e social. O local do acidente, descrição, parte atingida, se for o caso, né? Então a gente vai ter que essa parametrização aqui das partes, eles já são padrão, mas a gente pode incluir, caso seja necessário. O agente causador também ele já tem uma série de opções prontas, porque ele puxa já apoio social, né? As opções que estão disponíveis no apoio social. Ele traz todas as informações aqui. Atestado, né? Se teve o atestado, a gente pode colocar aqui todas as informações referentes ao atestado, pode colocar alguma observação caso seja necessário. E quem emitiu, né? Então, se você já tem a pessoa cadastrada no sistema, você pode puxar aqui. E faz toda a parametrização. Essa parte aqui é bem importante, é algo que foi criado novo para fazer esse envio de apoio social. As condições de trabalho aqui é aquela parte de agente nocivo. A gente vai selecionar a pessoa, e isso é feito um por um, e a gente vai colocar aqui a data que foi feito, qual foi o ambiente de trabalho desse servidor, e aqui se ele tem agentes nocivos ou não. E se tem, vai ser feita aqui toda a avaliação desse agente nocivo. E aqui tem todas as opções: unidade médica, técnica, processo judicial, se é o caso, né, que passou a ter agente nocivo, tinha antes, EPI, então, que ele é bem completo e ele traz todas as opções. E aqui a gente vai ter um monitoramento, né, dos servidores. A gente vai ter o adicional de todo mundo, mas pode ter outros tipos, né? A gente tem exame periódico, tem de retorno, e isso aqui tudo pode ser criado. Esses são os padrões que vem do sistema, que é aqueles padrões que já tem no social. Mas caso eu tenha alguma particularidade, a gente pode estar criando. Aí vai ter as informações padrão, a informação de data, o resultado, o método que realizou, o local. E aqui, se teve algum outro responsável, a gente coloca aqui também. Nessa aba aqui, a gente pode estar colocando quais foram os exames. Então, essa parte aqui é muito interessante, porque a gente vai estar vinculando os exames que essa pessoa fez. E qual foi o resultado, a gente pode colocar observações. Essa aqui foi uma parte nova que ela veio muito completa, justamente para o município ter todo esse controle e deixar de precisar dessas empresas externas que estavam fazendo esse levantamento e envio do social para a maioria dos clientes. Então, agora, a própria prefeitura, o próprio município consegue fazer esse levantamento e envio do social. Aqui a gente tem parte, né, do LTCAT, a gente pode estar cadastrando a pessoa que teve. A gente coloca a data, o tipo, né, se foi biológico, químico, mecânico, por que foi utilizado, o risco, se tem fator de risco para aposentadoria especial, essa parte aqui é muito importante. O tipo de técnica que foi utilizado, o cadastro do IPI, a gente tem aqui toda essa parte para falar sobre o IPI, que foi feito, que não foi feito, a gente tem todas as opções aqui. E essas são perguntas padrões, né? Essas perguntas aqui não fogem muito, porque aqui o padrão sobre o Descartes. Esse tem aqui todas as perguntas para a gente cadastrar. A natureza
natureza dos exames, né? Como eu falei, vem padrão, mas a gente pode parametrizar quantos a gente quiser. E no PCNO, nós temos também o tipo de exame, se foi referencial ou se foi sequencial, para referencial normalmente vai funcional ou funcional. A natureza do exame, se foi apto, se não foi. A função dos exames também a gente pode estar colocando aqui. O exame, a data do exame, qual foi o procedimento aplicado. Sequencial, se fosse o exame para dar sequência ao procedimento. E aqui é aquela avaliação individual do servidor, né? Ele vai puxar todas as informações do carro e se ele tem alguma particularidade, ele vai puxar conforme a parametrização e o preenchimento das informações anteriores. Ele vai trazer aqui toda a situação daquele servidor. Esse é um módulo que ele está bem completo, tem bastante coisa bacana. E o pessoal está utilizando ele para enviar todas essas informações referentes à saúde ou à social, direto já pelo GP, sem ter intervenção de outras pessoas. Alguma dúvida? Hoje como se faz o controle aqui também? Esse envio da parte das informações para o social, só a Aline que faz. Daí eu também fiquei observando ali as informações que tem para segmentar, mas eu sei como é que é feito. Porque a gente divide e daí quando entrou o social, ela ficou com essa parte, realmente eu não faço parte. Mas a parte de saúde provavelmente deve ter uma empresa que faz o envio para vocês. Uns parecidos novos. Sim, tem uma empresa, somos tem bastante informação nossa para e isso não nesse módulo, vocês tendo um médico, né, ou contratando um médico para realizar a avaliação, vocês podem vocês mesmos fazer esse lançamento pelo GP, não precisa mais uma empresa. Esse foi o grande benefício que esse módulo novo trouxe. Show. Pessoal, uma dúvida adicional? Não. A princípio, é como nós falamos ali, né? Uma apresentação mais comercial para entender, para interagir com vocês, para explicar também a funcionalidade de cada módulo, porque assim, a gente vai item. E o Marali permitir cadastro da LTCAT. Ele vai lá, mostra aqui fica o cadastro da LTCAT. Permitir que o campo cadastro da ficha do funcionário. Aí ele vai lá, permitir o cadastro da ficha do funcionário. Aí você consegue entender uma lógica do sistema, né? O funcionamento do dia a dia. Mas é isso que a gente quis mostrar para vocês, que a gente tem os requisitos do edital, a gente tem os módulos disponíveis, mas depois, numa implantação, a gente vai sentar e entender a necessidade real de vocês. Aí ver o que vocês têm de demanda mesmo e quais módulos atendem ali o que vocês precisam, né? Então, foca mais também em quem vai trabalhar com isso, né? Tipo, isso tu, a Aline, a Mari, né? Isso. Hoje nós temos uma pessoa do setor aqui, mas envolve o setor inteiro. Na verdade, tem isso aqui. Manteve como a Aline. Mas daí, tipo, é uma apresentação, né? Justamente se a gente resolver colocar, se vocês decidirem colocar um módulo, aí sim é uma coisa mais focada para vocês. Tipo, nós não trabalhamos com esse setor assim, mais para a gente ver, né? Os requisitos, né? As funcionalidades. Mas é isso, é mais a gente vai cumprir o ritmo de tabela, né? Depois a gente senta com o setor e o nosso interesse é disparar o quanto antes as informações aí, justamente para que vocês já condensem. Já vai ser lançadas as informações, já vem férias no ano também, já vem todo o período, daí tem o pessoal também dos contratos que encerram, concurso, não sei se vocês fizeram concurso cedo aqui também, a previsão de concurso, então a gente tem uns modos bem legais para auxiliar vocês no dia a dia. Isso é isso. Wilson, obrigado pela tua apresentação, pessoal que não tem mais dúvida, a gente vai agora partir para o próximo módulo. Obrigado pela atenção. Abraço, tchau. Boa semana. Obrigada.
vai meio que a tarde toda, né? Não, é porque os módulos do Estaram são mais tranquilos, porque os módulos a gente já veio apresentando a prefeitura no decorrer do contrato. Mas né, se eu tiver que sair também, falei que vai, né, pra Valde, né? Aqui vai mais uma hora aí. Porque tem os outros também para pensar, caso vocês queiram se revezando e sair, não tem problema. Eu acho que tem que chamar o pessoal ali da contabilidade que assistir agora, o Mário e o... Depois o Mário, que agora já avisou. Hoje que eu comprei, vou deixar o próximo da vez também, mas espero para enxergar. Eu mesmo perto, porque eu não me enxergava. Pequeno, né? É, mas lá também, eu não sei se os lados. Mas não vai, mais ou menos 2,5 vezes. Mas aí, como eu disse, assim, no sistema tem muito módulo, tem muita coisa que já está liberado para vocês, que o dia a dia, o arroz e feijão e a correria do dia a dia não permite vocês vejam essas coisas novas, né? Cada vez que eu acesso o GP tem uma telinha nova lá, de um botão novo, mas tu acaba não mexendo, tu acaba não gerando relatório, e aí vai passando o tempo, tu acaba precisando das informações, tendo que fazer manual, mas o sistema já está fazendo a tempo, né? Essa questão dos atos é interessante, mas a gente deu um salto assim na série para agora que se eu paro para analisar aquilo que a gente fazia manual, sim, tem um controle manual do nosso setor, dessa questão de documentação, mas a questão de cálculos, quando a gente trocou da ESL para a GOV, nossa, foi. A gente fazia conta de desligamento na mão. Não existia controle do período que a pessoa estava gozando as férias. A conta das férias, o terço das férias era feito à mão. Então, hoje, pelo menos, os cálculos eles são feitos. Sim, a gente faz a conferência, mas é o sistema quem faz a conta. Quando a recebe era tudo manual. A gente fazia e lançava. Então, assim, a gente teve um avanço ali, só que a gente ficou preso também nessa situação de sempre fazer na mão, né? E o controle também da documentação. Então, houve uma evolução nos cálculos, mas de repente o próximo passo possa ser a gente pensar o contrato da documentação. E sempre melhorando, né? Sempre para facilitar a vida da gente, porque o trabalho está aumentando cada vez mais. Esse é o X da questão. Você vai analisar nos últimos 6 anos o que mudou, folha de pagamento, licitações, a parte de contabilidade mudou assim, ó. Os relatórios que eram exigidos de uma forma, mudou a forma de contabilidade de 2018 para cá. A forma de auditoria da contabilidade mudou também. E cada vez a exigência está maior, cada vez né? está maior, então tu pega as licitações novas, se tu vai ver, se tu vai a fundo a lei, então o pessoal da comissão não deveria ter segunda atribuição, deveria ter uma atribuição específica. Se tu vai analisar, é um mundo excelente, assim, tu vai trabalhar no mundo da legislação. Mas tu vem para o órgão público, onde já tem uma defasagem de profissionais, eles estão fazendo um trabalho de 5, 6 profissionais ali ao mesmo tempo, então lá. Pode entrar. Já chega? Quer vir acompanhar? Agora vai começar o módulo da contabilidade, quer acompanhar um pouquinho? Eu falei para o pessoal também, se eles quiserem se revezando, tiver alguma coisa para. Ah, tu tá sozinha, né? A camisinha. Mas depois, se tu quiser dar um pulinho aqui, daí vai ter agora a contabilidade, depois. Só? Daí, se quiser depois, chega. Mas nós estávamos falando da RCL, a gente era acostumado, né? Mas aquela coisa de ficar com a senha pendurada, né? De cada confirmar, reinicia o sistema. E cada um tinha 2 senhas, né? Justamente para evitar esse tipo de coisa. Mas a gente tinha. E assim, a confiabilidade também, eu não sei os outros setores, mas. Gerar um relatório era uma coisa que se apresentava. Chegava um relatório de novo, ele se apresentava para a pessoa, era uma coisa muito interessante. Sem contar que se tu podia entrar lá em 2020 mexer, né, nos dados de 2020 lá, que eu não trabalho. E é mercado, eu acho que isso também tem ligado com o fato de ter o controle pelo receio de tu não ter um controle exato, não poder confiar.
Que músculos! Que touro! Esperando pra ir pra academia, mas não vai pra academia. Eu disse Por enquanto, eu tô vendo gaveta aqui, ó. Gaveta de madeira, Madeira. Vai ser seguida, então, a apresentação, né, com o fluxo monetário. Está sendo gravada a sessão, né? E aí, quando quiserem. Isso. Hoje é mais para cumprir um rito da licitação mesmo. A gente vai demonstrar para vocês uma apresentação mais comercial, mas o Leomar está acompanhando os itens ali, então item a item, para ver se a gente atende. No decorrer também da apresentação ele vai questionar algumas coisas, mas fiquem à vontade para perguntar, para esclarecer dúvidas. Hoje a gente vai fazer uma formalidade do edital, mas esse módulo vai estar disponível para vocês implantarem no decorrer do contrato. Podemos fazer novas apresentações para vocês, faz isso, faz aquilo. Na implantação, os técnicos acompanham vocês no dia a dia até o processo estar funcionando. Na Folha a gente tem muita coisa que é cultura e processos que sempre foi assim, então vamos tentar encaixar no sistema daquela forma. Então são processos que tem que ir mudando ao longo do tempo. Na contabilidade já é a legislação que já vem mudando a contabilidade, a forma então do trabalho. Então nós temos o técnico Luiz está nos ouvindo aí? Oi, boa tarde, sim, estou ouvindo vocês. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Pode compartilhar a tela já para nós iniciarmos aqui. Pode iniciar. Boa tarde, pessoal. Para quem me conhece, meu nome é Luiz, técnico financeiro já há mais de 5 anos aí. E eu vou demonstrar para vocês a questão do fluxo monetário. Vocês me escutam bem? Sim. Beleza. Então, eu vou iniciar então, a apresentação, tá? Esse instrumento, né, ele se dá dentro do ST, né, na tesouraria. E, basicamente, ele funciona para a gente conciliar automático os movimentos do estado bancário. Tá? Então, basicamente, eu não sei como é que a utilização do município hoje, se o Paulo utiliza, ele faz manual, ele faz pelo sistema, tá? Mas eu peguei uma base do município que utiliza, né? O município de Eugênicas, né? Uma base de demonstração, para demonstrar para vocês como é que funciona essa rotina. Tá? Então, basicamente, dentro das movimentações, a gente tem conciliações bancárias, conciliação bancária pelo extrato bancário. Tá? Aqui, a gente vai buscar a conta, né? Uma conta bancária. Vou pegar aqui uma conta do Banrisul, que é que eu já tenho no extrato, né? Que é a conta movimentos, se eu não me engano, essa aqui. Com a data aqui do período de corte. Como ele já foi importado dentro do sistema, ele vai aparecer aqui para vocês, tá? Mas eu vou demonstrar como é que funciona. A partir do momento que tem a conciliação aqui do extrato, a gente vai fazer o quê? Basicamente, a gente digita a conta bancária aqui, né? Que nesse caso aqui seria para mim a 3692, né? Eu vou botar a data de conciliação do dia 32, que é a data de corte aqui do município, tá? Nessa minha base. E ela aparece aqui, né? Então, por exemplo, todas as movimentações no município, ele vai trazer aqui. Então, tudo que já foi conciliado, porque o município já utiliza a conciliação, né? Então, tudo que já foi conciliado, ele já traz aqui. Né? E quando é conciliado pelo extrato, ele traz assim, ó, conciliado pelo extrato. Então, basicamente, como é que funciona? Ao importar aqui o arquivo UFX, se eu não vou importar ele, porque ele não me permite, tá? Mas só importando o arquivo UFX, ele vai abrir essa tela aqui, ó. Atrás aqui. Quando a gente abre essa tela, ele vai mostrar todas as movimentações que tem para conciliar pelo extrato. Esse lado esquerdo aqui é o extrato do banco, tá? Conforme a gente gerar o Banrisul, o da Caixa, do Brasil, vai gerar esse tipo de extrato com o UFX e ele vai importar o layout para dentro do sistema. E aqui ele vai te dar os valores, por exemplo, que tem, né? E os valores que tem para conciliar, tá? Aqui ele vai te trazer todas as movimentações e o que foi conciliado que tem para conciliar, basicamente. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, como eu já tenho os movimentos conciliados, aqui, esses aqui, deixa eu mostrar para vocês. Basicamente vai ser importar o arquivo, gravar, que ele vai conciliar automaticamente os movimentos, e daí ele vai te dar aqui na tela de conciliação o que ele já fez conciliar, o que já foi conciliado. Então, basicamente aqui a gente tem as conciliações pelo sistema, né? Que ele já foi conciliado automaticamente, que ele ficou invertido. As demais outras conciliações foi feito manual, né? Que é a utilização do nosso sistema. Né? O que ele não encontrar dentro das movimentações tem que ser feito a conciliação manual dentro dos vínculos. Basicamente seria o quê? Selecionar a conciliação, dizer se ela é conciliada ou não conciliada. Né?
basicamente funciona assim. Hoje vocês lançam tudo na mão, né? Tudo na mão. Você dá conciliação aberta. Não, na verdade faz a conciliação, você puxa o saldo do banco, do B31, você pega o teu saldo do boletim de banco, você vê dentro do extrato, você vê o rendimento que ele teve, e aí você faz a controle do saldo do sistema, menos o teu rendimento, para te dar o saldo do boletim. E aí, se não fecha os valores, que daí você começa a verificar o que é que foi que você tem que fazer. Nas contas que são fora, as contas de movimento, elas têm muita coisa que entra, tem crédito, tem algumas coisas que você vai descobrir só no final do mês, quando o pessoal você faz a conciliação bancária, você vê realmente as coisas que entram dentro. Mas as contas onde não tem arquivo, essas coisas aí, a grande maioria fecha ela rapidinho, fecha ela fácil, né? E é nesse momento que você verifica, né, se tem alguma receita que entrou na conta que você não captou durante o mês, né? E aí você bota ela dentro do sistema. Exatamente, conforme o Mauro comentou ali, né? Basicamente vai ser importado, não sei como é que ele faz o controle, ele provavelmente deve fazer mensal, né? Porque ele encaixe. Sim. Então, vai importar os extratos bancários aqui dentro da conciliação e ele vai localizar dentro o que já consegue conciliar, ele vai conciliar automático e os demais movimentos que ele não encontrar, tem que fazer a conciliação. Então, vai ser importante, conciliando o movimento, verificando conforme as anotações que tem na contabilidade. Por exemplo, se eu utilizar um cheque para pagar 4 empenhos, como é que ele vai puxar essa conciliação? Vai puxar pelo cheque, a emissão do cheque, ou pelo número de empenho? Aqui dentro, por exemplo, tu vai poder dizer, pode incluir o lançamento manual aqui, né? Basicamente, então, tu pode dizer que é uma entrada não considerada, ou um valor, por exemplo, como tu vai pagar, ele vai ter que conciliar esse manual. Tu vai ter que dar essa entrada, por exemplo, tu pagou esses 3 empenhos, esses 4 empenhos, tu botar para conciliar. Porque ele vai ter que localizar, por exemplo, dentro do extrato, basicamente. Porque, por exemplo, pega para um fornecedor que seja o mesmo fornecedor 4 empenhos, você vai fazer uma transferência só, tu vai fazer 4 transferências, né? Fiz uma agora de tarde de 34 empenhos e uma transferência só. Exatamente. E ele vai puxar o que é? Vai puxar no extrato. No extrato ele vai puxar só transferência. E no sistema o que ele vai pegar? Não, o que acontece? No extrato vai chegar uma transferência e ele vai ter que conciliar manual os valores, né? Porque tu vai ter que pegar e vai ter que informar, por exemplo, vai inserir tipo, todas as pessoas aqui, ou todos os empenhos, né? Por exemplo, esse movimento aqui que eu fiz, como ele não está conciliado, eu posso vir aqui, marcar aqui e inserir um lançamento manual. Eu posso dizer que é referente a esses empenhos, então eu posso inserir vários pagamentos de empenho aqui para essa situação. Então, você faz essa jogada. Desse pagamento que eu fiz hoje, quando eu fazia a conciliação antes, simplesmente eu não precisava fazer conciliação nenhuma porque o meu saldo fechava. Depois eu vou ter que entrar em cada um dos empenhos e botar ele lá no que você refere à transferência. Só que basicamente extrato, né? Sim, mas o arquivo administrado vai vir em outra transferência só. Só que no sistema tem 34 empenhos. Quando é puxar quanto que essa pessoa lá, vai puxar os 34 empenhos. Tem que marcar os 34 e colocar na observação? Exatamente, vai estar conciliado, entendeu? Está dentro da conciliação. Vai. Porque hoje vocês lançam isso aqui, né? Manual, certo? Não. Eu pego o extrato, por exemplo, dessa transferência, isso só vê a diferença. Se tem diferença, eu vou fazer a conciliação. Quando eu fiz uma transferência para os 34 empenhos, eu tenho marcado lá que o valor total é 20 mil reais, que eu fiz hoje, fechou. Eu não preciso ir lá de um por um. Não lança nada daí, né? Não lanço nada. Olha só, Não existe lançamento nenhum. Se fechou, não lança. E a conciliação não acaba com o pagamento. Conseguiu um crédito do movimento. Vai ter 50 mil transferidos para o servidor. Tá? Todos os lançamentos de pagamentos, ele vai aparecer do lado do Ricardo. Então, basicamente, na hora que tu importar o extrato, tu vai selecionar os pagamentos aqui, tu vai selecionar todos eles e tu vai conciliar. E ele vai conciliar automático, entendeu? Então, basicamente, a movimentação do extrato bancário, ele fica do lado esquerdo. Então, o da contabilidade aqui, então, por exemplo, se tu tiver 50 para uma movimentação do extrato bancário, tu vai conciliar aqui já, entendeu? Importou aqui do lado esquerdo tem a tua transferência. Sim. Na direita tem os que tu pagou. E tu só seleciona eles e grava. Exatamente. E esse é, por exemplo, todos referentes ao mesmo provedor, lá tu só vai lá e grava. E daí tu vai conciliar.
uma folha de pagamento que tem 200, 300 empenhos. É que a folha de pagamento é diferente, né? Vocês fazem a folha de pagamento, as transferências, o banco faz para cada pessoa, só que vocês fazem o pagamento só do clube, né? Eu faço pagamento de empenho por empenho, todos os empenhos que vêm na contabilidade. Só que daí, tipo, a conciliação de vocês do pagamento só que é outra coisa. Não é movimentação para fornecedor, uma arrecadação de receita, né? É situação diferente, entendeu? Ali que vai conciliar. Então, você quer diferente a folha de pagamento. E não necessariamente vai sair o dinheiro só de uma conta, entendeu? Ele sai de uma conta para fazer o pagamento para os servidores, mas ele sai de cada fonte de recurso para que eu municie aquela conta que paga os servidores. Sai dinheiro do PREVEG, sai dinheiro do MDE, do Fundo de Previdência, sai dinheiro do Recurso Livre, sai dinheiro do ASPS, e aí todos os outros, né? E aí nessas contas... Mas tu vai conciliar conta por conta, né? Situação por situação. Então, por exemplo, vai pegar a conta do ASPS, lá que tu tem, da saúde, tu vai fazer a conciliação daquela conta, que é referente a tantos eventos que tu pagou. Na verdade, hoje o que eu não preciso fazer de conciliação, eu preciso fazer. Tu vai fazer, tipo, um pagamento geral. Não, Isso vai fazer por conta traz transferência de fornecedor. Luiz, esse módulo ali é para fornecedores, e para pagamentos em geral, né? Não é para folha de pagamento. É pagamento geral. É uma coisa diferente. Acho que o Mauro está falando uma coisa, acho que ele falou outra, a gente não está se entendendo. Não, mas quando eu importar o extrato do banco, vai ter dentro do extrato do banco a transferência que eu fiz para a folha de pagamento. Exatamente. Né? Isso. Então, e esse valor, como é que eu vou conciliar ele? Ele não precisa ser conciliado, né? Pode selecionar aqui, por exemplo, vamos dizer que aqui, ó, esse caso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, esses R$172 aqui é a convenção do banco. Eu posso vir aqui e conciliar aqui manual, que é o valor que foi feito o pagamento, entendeu? Ou eu posso pegar. Não, esse não tem problema. Eu só estou falando daqueles empenhos. A minha dúvida é em relação àquele empenho, onde eu faço uma transferência bancária e pago vários empenhos. A contabilidade vai me puxar empenho por empenho. Eu vou ter que entrar então na conciliação, ver o valor da transferência e lá conciliar Aqui vai ter a transferência, e lá na outra telinha vai ter todos os empenhos. Todos os empenhos. Aí eu tenho que ir lá. Clicou em selecionar todos, clicar em botão selecionar todos lá, clica em selecionar todos e concilia. Exatamente, vai ter que conciliar, senão a mais bem importado vai ter que dizer qual que é cada coisa, entendeu? Algumas coisas ele já vai trazer pronto e algumas coisas vai ter que conciliar manual. Né? E quando eu marcar então aqui no lado esquerdo do extrato bancário, ele vai me puxar referente a quais empenhos são? Não, é que assim, tem que depender. Aqui é o extrato bancário. Isso. Isso aqui, por exemplo, o crédito que você faz. Aqui foi um crédito que foi feito direto. Mas, por exemplo, se fosse um TED, aqui, ó, a TED foi transferida, por exemplo. Tá? Certo. Aqui eu estou com dados diferentes que não aparecem. Mas, por exemplo, se eu tivesse o lançamento, o pagamento aqui, fosse, por exemplo, aqui, essa TED aqui são de R$1.200. Se eu tivesse dois pagamentos no mesmo dia, para o fornecedor, um de 600 e outro de 600, eu enviaria aqui, marcaria as duas 600 e estava conciliado esse movimento do dia de novo. Entendeu? Basicamente, dessa forma, vai pegar as informações de um lado. Mas lançar todas as conciliações e bater manual, vai poder pegar o extrato aqui e ter na outra tela as movimentações, os empenhos. E tu seleciona, dizendo que aquele pagamento é referente a todos esses empenhos. Não precisa lançar um por um, empenho por empenho e fazer o lançamento. Ele facilita nesse sentido esse módulo. Isso, Luiz. Isso aí, basicamente seria isso. Tá. A princípio, o Guilherme quer questionar algum ponto ali da comissão, você quer questionar algum ponto? Não, A princípio é isso, Luiz. Seria isso. Então, pessoal, muito obrigado. Né? Obrigado pela paciência aí. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Beleza, né? Já saiu uma arte, então. mas até eu acho que eu faço um. Quer encerrar a sessão, talvez? Então, muito obrigada pela presença de todos. Está encerrada a sessão.